Ghost in the Shell inspirou praticamente todo o gênero cyberpunk moderno, incluindo Matrix, o que nos fez pensar que não haveria como os produtores defecarem tanto ao ponto desse filme fracassar com a crítica e com a bilheteria. Mas não é que eles se superaram de novo? Nós pontuamos todas essas escolhas duvidosas, então vem ver tudo de errado com a Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell. Bora pro vídeo! O filme começa explicando que uma empresa sediada no Japão, apoiada pelo governo japonês, transportará o cérebro da Major para um corpo sintético de fenótipo europeu, pois como veremos no futuro, o que menos vai ter no Japão são japoneses. Praticamente todos já vão ter se mudado para São Paulo, eu acho. Um ano se passa e nossa heroína se torna uma espécie de policial cibernética da Divisão 9. E então, senhor, vai demorar para achar assim. Mas por que a fala do mestre Miyagi não foi dublada? Assim o filme dá a entender que a Major tá falando em inglês/português com ele, sendo que ela é japonesa e tá no Japão. Ela terminou o curso da Wizard e tá querendo se exibir pro abobado. Major percebe que uma reunião de negócios da Hanka Robotic foi invadida, salta do terraço e fuzila os invasores pelo lado de fora da janela do prédio. Porém ela não voa e não tinha cordas que a sustentassem do lado de fora. Então quero ver explicar essa, Mr. M. Roni-san sobrevive aos disparos da heroína e vai puxar uma granada. Porém, bem na hora, Batou aparece para impedi-lo. The following time perfeito. Nossa heroína recebe a missão de encontrar um tal de Kuze, que está matando os funcionários da Hanka Robotic. Então ela inicia a investigação com Batou. Pra alguém que não gosta de gente, me surpreende você gostar de cachorro. Ah, sim, até porque cachorros e pessoas são iguais. Falando nisso, eu esqueci de trazer uma sacolinha pro caso de tu cagar na rua. Major invade os dados da geisha que atacou a reunião da Hanka e descobre onde está Kuze. Eles vão ao bar da Yakuza e para entrar precisam estar desarmados. Mas não se preocupe com esses animais, pois pela janela do banheiro uma parceira passa todas as armas que eles precisam. A segurança da Yakuza é um horror. Major é levada para uma conversa em particular e sai metendo a porrada nos inimigos. Batou também é atacado e revela sua metralhadora enquanto os inimigos atiram acertando toda a parede à sua volta, menos nele. Tá louco? Ele tem um escudo invisível ou as balas de vocês que são figuranteofóbicas? De repente, a Bobado-san aparece e deixa para engatilhar suas metralhadoras quando já está diante do policial. E mesmo conseguindo atirar antes, ainda erra. Fala sério. A Yakuza tinha que começar a aplicar teste vocacional nos seus funcionários. Claramente, nenhum deles nasceu para isso. Os heróis eliminam todos e a Major chega ao porão. Ei. Por que a bomba precisa apitar? É pra dar uma colher de chá pras vítimas ou tem um risco do cara que a projetou esquecer que ela vai explodir e o bip servir pra lhe lembrar? Então Major empurra Batou e se vira de volta para os explosivos, porque ela gosta de encarar os problemas de frente. Os heróis acabam gravemente feridos e são levados pro SUS, onde a doutora Oulette atesta que encontrou várias falhas na memória da Major. Estão mais fortes. Desde quando? Desde o mergulho. Mas desde o mergulho da geisha, tu só teve uma visão. E antes dela, tu teve no mínimo duas. Tem certeza que não tá a mesma coisa? A médica diz que ela deve se cuidar, pois não pode proteger sua mente. Por que não? Consegue ver o meu pensamento. Devia conseguir protegê-lo. Mas que conclusão é essa? É a mesma coisa que um fumante inveterado falar que o médico pode protegê-lo de um enfisema pulmonar, porque no raio-x ele pode ver seu pulmão. Ela se recupera e vai ver Batou que perdeu os olhos, mas ganhou uma visão tática para compensar. Major, alimenta os cães pra mim. Eu não quero assustá-los. Mas tu não conhece óculos? E você conhece o botão de inscrever-se? Ele fica ao lado do botão do like. Aproveita essa pausa técnica e aperta nos dois, por favor. Arigato. Enquanto isso, o Cifilino, presidente da Hanka, vai tirar satisfação com o mestre Miyagi sobre a última aventura da Major. E a doutora Oulette me disse que a deixou fazer um mergulho profundo numa geisha infectada. A Major fez o mergulho por conta própria. Essa Oulette quer gerar intriga ou ela escutou a fofoca pela metade? E o mestre Miyagi não se defende, pois não há sensação melhor do que ser falsamente acusado de negligência. Já a cientista hemorroidina da Hanka é assassinada e nossos heróis são avisados. Tô indo.
Era só dobrar à esquerda. Por que tu pegou a direita e deu um cavalinho de pau? A tua direção tá com torcicolo e não vira pro lado esquerdo. Os policiais chegam à cena do crime e encontram a vítima com um pendrive contendo os alvos do assassino. Ah, para com esse filme. A mulher só tirou o pendrive do computador depois que o Kuzê chegou. Ele não viu no que ela tava trabalhando e nem achou estranho que, ao ser acuada, a primeira coisa que ela fez foi retirar o pendrive. Ele imaginou que ela tava vendo pornografia, por isso não se prestou a averiguar. Kuzê então hackeia 2 funcionários de um caminhão de lixo e os manda atacar o Olet. Jusemar interroga a mulher, porém nossos heróis, que não tinham sinal de Olet, a encontram rapidamente graças ao editor. Enquanto seu parceiro é morto, Jusemar corre para o meio de um lago. Péssimo lugar para se esconder, mas ele achou que ali seria uma ótima oportunidade de gravar uma cena pro trailer. Major fica invisível e espanca o infeliz. Então eles o levam para a delegacia. Eu fui buscar a minha filha na aula de violino. É a sua filha? É o meu anjinho. Kuzê o programou para enxergar qualquer foto como se fosse de sua filha. Tinha alguma razão para isso além de ter muito tempo ocioso? Você não tem filha. Mas como assim? Digamos o seguinte, Kuzê capturou esse tabacudo que já devia ser gari. Se não, ia ser mais um trabalho roubar um caminhão de lixo. Ele hackeou o Jusemar e o outro lixeiro, que foram trabalhar sem perceber que estavam carregando armas. Então, quando encontraram o Olet, Kuzê os tornou assassinos. Me diz, em que momento desses era importante para Kuzê que Jusemar pensasse que tinha uma filha? Não é como se ele tivesse que ameaçar a filha imaginária do abobado para que ele cometesse o assassinato? Isso não faz sentido nenhum. De repente, Kuzê hackeia o tabacudo de novo. Não entra aí, é perigoso. Major se projetou na cela com um holograma quando era supostamente mais seguro, mas agora ela vai entrar fisicamente, pois não vai descansar até que uma merda aconteça. Os policiais rastreiam Kuzê e de duas uma. Ou esse criminoso é muito imbecil por aparecer aí sem justificativa alguma, além de dar um oi pros policiais, ou os policiais que são os imbecis por nem cogitarem que estão sendo atraídos para uma armadilha. A bomba que explodiu vocês também fez que batessem a cabeça e os deixou desmemoriados. Já Jusemar se mata dando um salto. Fala sério? Agora tá explicado porque ele tinha uma corda na volta do pescoço. Os policiais não queriam dificultar para Kuzê acabar com as pontas soltas. Os policiais invadem a base de Kuzê e Batou encontra Gonorreio comendo sucrilhos. O vilão vai sacar uma arma e o policial chuta a mesa para depois atirar no tabacudo. Mas não era só atirar, precisava do chute na mesa. Um tiro na cabeça já não ia impedir o cara de sacar a arma. Já a Major, apesar de estar acompanhada de dezenas de colegas, avança sozinha. Pois senão, como é que ela vai acabar capturada, não é mesmo? Kuzê a amarra e conta que, assim como ela, ele tem um corpo completamente sintético. Ele revela que foi desmembrado e descartado pela Hanka Robotic, como se não fosse nada, porém conseguiu evoluir sozinho. Evolução é assim que chama matar quem te criou. Ele tá matando quem o criou por terem o desmembrado e descartado. Não tem nenhuma relação com o fato de vocês evoluírem sozinhos. Que mania de misturar as coisas é essa? Então mate. Faça o que foi programada pra fazer. Major começa a atirar, mas para, pois vê que Kuzê tem uma tatuagem semelhante a uma lembrança dela. Olha só, eu achando que Kuzê estava jogando sua vida fora, mas ele tinha tudo combinado com a fada da conveniência. O vilão revela pra ela que os medicamentos que Major recebe são para fazê-la esquecer de seu passado. Ela tira a história limpo com a Olet, que confirma, então Major vai mergulhar e, ao emergir, encontra o barco de Batou bem em cima dela. Tá louco? Tudo bem que o cara sabia que ela estaria mergulhando, mas sabia o metro cúbico exato em que ela ficaria. Então tá bom. A Major decide descobrir mais sobre o que fizeram com ela e se deixa ser capturada. Afinal, ela sabe que é a protagonista. O que de mal pode lhe acontecer, não é mesmo? Por que ela tá sedada? Ela virou uma terrorista. E eu ordeno que a extermine. Tudo que a mulher fez foi sumir por algumas horas e depois voltou voluntariamente. Mas mesmo assim, Cifilino quer destruir o asset da empresa que vale bilhões, pois faltam apenas 28 minutos pro filme acabar e as coisas precisam acelerar pro terceiro ato. Ela é incontrolável. Ela é um dispositivo inútil. Mas ela não vem seguindo ordens por 1 ano já. Vai dizer que tu só passou a prestar atenção nela quando cinegrafistas começaram a filmá-la.
Você deve fazer isso. Ah, faça-me o favor. A mulher tá se mostrando fortemente contrária a essa ideia. Por que tu não pode colocar qualquer outro cientista para executar essa tarefa? Nenhum outro estaria disposto a te trair. Aulete acorda a Major. 2 seguranças a atacam e ela os desmaia com apenas um golpe. Pois se pelo menos um não tiver queixinho de vidro, suas chances de fuga caem pela metade. Então ela vai pro corredor, golpeia um e atinge o segundo segurança nas pernas com um bastão, e isso é o suficiente para incapacitá-lo. Ainda bem que ela atingiu a coxa de Aquiles do infeliz, senão ele ia tapá-la de bala pelas costas. Major elimina mais 2 seguranças e quando se vira, só o inimigo que ela acertou na perna está no chão. O que ela golpeou no rosto desapareceu. Ele deve ter ido procurar um dentista. Vai saber. Cifilino mata Aulete enquanto Major foge em uma moto. Ela vai para um endereço que a cientista lhe entregou, sendo recebida por uma gata. Ela gosta de você. Eu tô procurando por... Não pode entrar. Mas ela nem disse por quem ela tá procurando. Tu tá carente de visita, hein, velha? É o quarto da Motoko. Ela era bem difícil. A gente brigava. Desculpa tá falando isso pra ti, uma completa desconhecida, mas eu tenho a impressão que falar da minha filha morta vai contribuir com a trama. Então a velha diz que Major a faz lembrar de sua filha. Como faço você se lembrar dela? O jeito que você olha pra mim. Ah, não força a amizade, filme. O jeito que ela te olha. Tua filha te olhava com cara de perdida e confusa. Se ela era assim regularmente, era uma tapada, então. A heroína parte liga pro mestre Miyagi pra contar a fria em que se meteu. Porém, a ligação é grampeada por Cifilino, que envia seus capangas pra matarem o comandante da Divisão 9. O velho percebeu os abobados e por isso colocou sua maleta à prova de balas do lado da porta. Mas se os tabacudos não tivessem errado os primeiros tiros, tu estaria morto. Confiasse demais na miopia dos figurantes. Miyagi os mata e avisa sua equipe de que eles se tornaram alvos. 2 inimigos vão atrás de Batou, que tá relaxando em uma cadeira de praia. E só não é morto porque ninguém ensinou pros abobados que armas de fogo podem ser disparadas de longe. Já Shang Tsung Han tá comendo uma massinha quando o inimigo sacam armas atrás dele, e ainda assim ele consegue sacar sua pistola e atirar nos 2 antes deles sequer chegarem a dispararem. Meu Deus! Se não sabem apertar no gatilho, não é melhor andar com facas? Já a Major vai pra zona proibida, encontra a casa em que vivia com outros ativistas e lembra que era amiga de Kuze. Então Cifilino os ataca com uma aranha-tanque gigante. Ele afasta a Major, encontra Kuze, então se aproxima pra matá-lo lentamente, só pra que Major possa salvar o amigo no último instante e você possa me ouvir dizer: te falo em timing perfeito de novo. Agora, se você quer saber por que Cifilino não atira em Kuze antes de ir atrás da Major, já que os tiros dela não o afetam em nada, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Então o tanque começa a disparar mísseis na Major. Alvo eliminado. E horror! E morreu mesmo. Uma máquina não iria declarar a morte de um alvo sem antes verificar. Agora vocês esperam que a gente acredite que a mulher barra máquina que ficou aos pedaços depois de ser atingida por uma bomba e que foi incapacitada com tasers sairia ilesa depois de receber trocentos mísseis na cabeça? Claro, por que não? Ela faz força para arrombar a máquina. Seu corpo começa a se dilacerar e a mulher que foi presa em uma simples algema mais cedo e precisou da digital de seu captor para se libertar, consegue arrancar a tampa do blindado. Nós chegamos ao final do filme e seus poderes não têm mais limite. O blindado explode, Kuze se transfere para a internet e um helicóptero aparece para eliminar a Major. Mas não se preocupe com essa animal, pois bem na hora sua equipe aparece para salvá-la. É timing perfeito em cima de timing perfeito. Batou pergunta para ela se ela se lembra de seu antigo nome e ela revela que era Motoko. Mais uma oportunidade perdida da dublagem, que podia ter adaptado para Mokotó. Já o assassino Kuze, eu nem preciso dizer que nome poderiam ter dado para ele, não é mesmo? Mestre Miyagi, por sua vez, mata Cifilino. Major vai viver com sua mãe, mas se mantém trabalhando para a Divisão 9. Tu
Tu já falou pra ela atacar os alvos. Se agora que ela pulou, tu dissesse que ela não tá autorizada, seria só pra sacanear. E ela fica invisível, pois é mais simples do que explicar como ela consegue pairar na frente de uma janela sem voar e sem ter cordas pra sustentá-la. Bem, e esses são 50 pontos de Tudo de Errado com Ghost in the Shell, a vigilante do amanhã. Versão mamão com açúcar que acabou com o conflito filosófico e existencialista da protagonista, o substituindo por uma busca pelo passado. Afinal, se Hollywood fizer algo minimamente diferente do que fizeram 1 milhão de vezes, nem eles acabam entendendo o filme. Agora confere a análise de outras adaptações de mangás aclamados que passaram pelo canal. Um forte abraço, tchau!